Há uma pergunta, né, que ela viaja pelo tempo, de geração em geração. Essa pergunta trata sobre o fim de todo homem, que é a eternidade. Todos nós um dia iremos nos deparar com a eternidade, não é isso? E aí, a pergunta é essa: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí eu queria que você estivesse pensando, você já pensou sobre isso? Onde você vai passar a eternidade? O que vai acontecer quando você fechar os seus olhos aqui nessa vida e se deparar com uma outra vida? Onde você estará? Hoje nós vamos falar sobre um jovem que ele fez essa pergunta há mais ou menos 2000 anos atrás. Fez essa pergunta pessoalmente para Jesus. E depois que ele fez essa pergunta, no final da conversa, ele constatou que alguma coisa faltava a ele. E aí ele saiu entristecido da presença de Jesus, ele foi embora, e a Bíblia não relata mais sobre esse homem. Nós não sabemos se depois ele se arrependeu, se depois ele voltou, mas se ele não fez isso, queridos, ele está vivenciando hoje uma eternidade longe de Cristo. E a eternidade não se conta com anos, como nós aqui, mas no nosso tempo, isso já faz 2000 anos que ele vivencia essa realidade. E eu fico pensando que esse homem, em todo tempo, fica pensando: poxa, eu estive diante de Jesus, eu tive a oportunidade quando ele me convidou para segui-lo, e eu disse não, eu virei as costas e fui embora. E aí hoje, cada dia da sua eternidade, ele estará pensando sobre isso. Poxa, eu tive uma oportunidade e eu desperdicei essa oportunidade. O tema da nossa mensagem hoje, o título, é o seguinte: a pergunta que não quer calar. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Queria que você olhasse aí para a pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela: vida eterna, ainda te falta alguma coisa para alcançá-la? Vamos lá? Fica pensando sobre isso. Eu acho que o som aqui não está muito bom. Tá bom? Tá. Bom, o texto que nós vamos meditar hoje, ele se encontra em Marcos capítulo 10, de 17 a 22. Essa mesma narrativa, você pode lê-la, né? Pode encontrar em Mateus 19, de 16 a 22, e também em Lucas, de 18 a 23, tá? É a mesma narrativa, a gente vai ver que alguns detalhes do texto vão mudar. Por exemplo, em Marcos fala apenas que era um homem, em Mateus vai falar que era um jovem, e em Lucas vai falar que era um príncipe, tá? Esses três juntos nos dão um panorama que a gente vai conversar aqui daqui a pouco, ok? Marcos 10, de 17 a 22. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler então. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar, queridos? Pai amado, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Ela tem o poder, Pai, de transformar nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala à tua igreja esta noite, continua falando ao meu coração, porque desde o momento que eu estava preparando, tu tens falado comigo. Abençoa, Senhor Deus, para que nessa noite seja uma noite de salvação, seja uma noite de restauração,
de reconciliação. Cada pessoa que veio até aqui, Senhor, ela não veio aqui por acaso, foi o Senhor que as trouxe, porque o Senhor quer conversar com ela essa noite por meio da Tua palavra. Me usa, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, tira, Senhor Deus, todos os meus embaraços, para que eu possa entregar, Senhor Deus, a Tua palavra com clareza, para que até uma criança possa entender. Fala, Senhor Deus, essa noite, poderosamente, e repreende, em nome de Jesus, toda a atuação do inimigo no nosso meio, para que ele não venha roubar a Tua palavra. Quebra, Senhor Deus, todo pensamento pré-concebido, toda corrente, tudo aquilo que nos amarra, Pai, ao velho homem, para que não possamos, Pai, estar com os nossos corações quebrantados, para receber a boa semente do Teu Evangelho. Fica conosco, Pai, que eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, ao ler esse texto, o que a gente percebe? Jesus estava na Judéia, e ali ele pregava o Evangelho, fazia curas, milagres, e como sempre, muitas pessoas o seguiam. E no contexto anterior a esse texto, o contexto imediato, a gente vai ver aquele episódio que algumas pessoas trazem umas crianças de colo, como a Dara foi trazida agora, e os discípulos impedem que ela chegue até Jesus. E aí Jesus fala: não, deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí, provavelmente, esse jovem, ele estava presente ali, assistindo. E aí, provavelmente, né, ele sendo um príncipe, né, ele tinha um cargo aristocrático, ele se achava, e por guardar a lei, ele se achava merecedor desse reino e dessa salvação. E o que ele esperava? Que em seguida Jesus falasse: olha, os adolescentes também venham, né, eu vou abençoar vocês, o reino de Deus é de vocês também, venham também os jovens. Mas isso não aconteceu. Jesus chamou as crianças, abençoou e saiu. E aí, nesse texto que a gente leu agora, a gente vê que esse jovem então sai correndo. E não era uma prática comum de um aristocrata, de uma pessoa que tinha uma alta posição, correr. Isso era deselegante. Mas ele quebrou esse protocolo. Ele saiu correndo atrás de Jesus. E aí a gente vai entrar agora no ponto que eu quero. O texto ele nos ensina algumas coisas. Que para a gente ter a vida eterna, nós precisamos, reconhecer que Jesus é Deus. Ele é a vida eterna. Você pode repetir isso comigo? Reconhecer que Jesus é Deus. Ele é a vida eterna. Se você, querido, quer herdar a vida eterna, você precisa hoje se conscientizar disso. Reconhecer que Jesus é Deus e Ele é a vida. Amém? Vamos ler aí os versículos 17 e 18. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Como eu falei, queridos, esse homem, esse jovem, ele quebrou vários protocolos. Primeiro, ele saiu correndo, não era costume de um homem que tinha um cargo como o dele fazer isso. Segundo, ele chegou e se prostrou diante do Senhor, também não era comum na posição dele. E o terceiro é que ele chamou Jesus de bom mestre. Todo mundo sabe que Jesus era rabi, era mestre, que significa professor. Mas chamar de bom para o judeu não tinha cabimento, porque o judeu só reservava essa palavra bom para Deus. E aquele jovem, criado no judaísmo, ele sabia bem disso. E aí Jesus vai e já confronta ele: por que você está me chamando de bom? Sabe o que acontece, queridos? Aquele jovem, ele se achava merecedor da salvação, ele se achava merecedor por causa do posto, do cargo que ele tinha, porque na cultura judaica, a pessoa rica significava que ela tinha a bênção de Deus sobre a vida dela. Isso era um pensamento corrente entre os judeus. E aí ele se apresenta só para que Jesus homologasse o que ele já sabia, o que ele achava que sabia. Ele esperava que Jesus batesse nas costas dele e dissesse: cara, você já está aprovado, você já está salvo, fica tranquilo, o reino já é seu. Mas aí Jesus confronta ele. Sabe por quê?
porque a apresentação exterior dele era de reconhecimento que Jesus era Deus. Ele chama Jesus de bom. Isso se referia a Deus, porque para os judeus só Deus é bom. Mas Jesus, queridos, ele não se engana, ou ele não se impressiona com as coisas exteriores que a gente faz, porque ele olha para o coração. E no momento que aquele homem compareceu diante de Jesus, Jesus viu o coração dele, e logo constatou que ali tinha um problema, faltava alguma coisa. E aí Jesus conversa com aquele homem, observa aquele homem, né, e segue-se a história. Ele precisava se apresentar diante de Jesus como alguém quebrantado. O que Jesus esperava dele é que ele, sendo conhecedor da lei, ele se quebrantasse diante de Jesus. Mas ele chegou achando que ele tinha todo o direito. Muitas vezes, queridos, a gente vem aqui para a igreja e presta um culto ao Senhor. A gente faz toda a nossa liturgia, canta cânticos maravilhosos, bate palma, dança. Isso muitas vezes não passa de coisas exteriores. Lembre-se que Jesus é Deus. Ele sonda, ele olha o seu coração. Ele não está muito preocupado com essa liturgia toda que a gente está fazendo, com a beleza do culto, com o que você está fazendo, com a roupa que você está vestindo. Ele está olhando agora para o seu coração. Eu fui na casa de um irmão aqui, muito querido, está sentado mais ou menos ali, ó, onde o Alfredo está e a Naná. E ali a gente tomou um café. E ele estava preparando o café da tarde, e aí quando ele pegou o açúcar, estava cheio de formiga. A formiga sempre encontra o açucareiro, não é isso? Lá na casa de vocês é assim também? Geralmente a gente põe até na geladeira, né? Algumas formigas já usam até cobertor, que ela vai lá na geladeira e entra no pote, não tem jeito. Mas aí, conversando com ele, a gente tirou um pouquinho das formigas ali. Ele falou assim: mas eu tive uma ideia. Não sei se ele vai lembrar disso. Ele está aqui sentado. Ele falou: eu vou pegar um papel e vou escrever sal e vou colar no pote de açúcar. A formiga vai chegar, não vai achar e vai embora. Isso aí, queridos, é mais ou menos o que o jovem tentou fazer com Jesus. Ele escreveu aqui: verdadeiro adorador. Ele veio a Jesus, se prostrando diante dele, adorando Jesus como um Deus, mas lá dentro, e Jesus como a formiga sabe onde está o açúcar. Não adianta você querer enganar ela. Ela sempre vai lá no doce. E Deus também conhece o coração do homem. Então, Jesus olha para dentro dele e vê que ali não tinha nenhum verdadeiro adorador. Ele só queria obter algo de Jesus que ele achava que ele já tinha direito. Então, o primeiro passo para cada um de nós obtermos a nossa vida eterna, que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, é esse: reconhecer que Jesus é Deus. Ele é a vida eterna. Se hoje, querido, você tem buscado a Deus com aparências, com liturgias, com presença na igreja, com tantas coisas que os homens fazem, esqueça disso. Ele está olhando para o seu coração. Ele quer saber o que tem aí dentro, se essa adoração é sincera. Amém, igreja? Seguindo, Jesus se compadece daquele homem e ele permanece ali com ele, tentando ajudá-lo. E aí, nos 2 versículos seguintes, né, se você quer obter a vida eterna, a gente aprende que você precisa entender que boas obras não são suficientes. Vamos repetir isso aí? Entender que boas obras não são suficientes. Veja aí versículos 19 e 20. Vamos ler. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Queridos, esse homem se apresenta primeiro diante do próprio Deus, achando que ele poderia omitir algo de Deus. E aí Jesus olha para dentro do coração dele e vê logo onde está o problema. E aí depois ele vem com argumentos humanos, dizendo: olha, Senhor, o meu currículo, olha por que eu devo ser salvo, olha por que eu posso ter a vida eterna. Eu cumpro os mandamentos. E aí, queridos, interessante, os mandamentos, você sabe, né, que eles estão lá em Êxodo 20, né, os 10 mandamentos.
Jesus cita alguns aleatórios, ele não segue a sequência. E aí, ele vai citando aqueles mandamentos, ele fala assim, mas esses mandamentos eu obedeço desde a minha adolescência, eu estou totalmente equipado para receber a vida eterna. Mais uma vez Jesus olha compadecido para aquele homem, porque na premissa que ele usou para a sua salvação, e olha só a pergunta dele, que devo fazer para herdar a vida eterna? A gente pode, pastor Elisafar, realmente fazer alguma coisa? Agora um cara conhecedor da lei, vivenciou a lei toda a sua vida, ele usava esse argumento, o que eu posso fazer? Meu irmão, você não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque Jesus já fez por você, amém? Ele já pagou o preço, você não tem mais o que fazer. Mas o homem estava baseado nisso. Mas mesmo nessa premissa que ele tinha, de fazer coisas para ser salvo, Jesus já tinha visto que havia coisas que ele não fazia. E o que ele queria só é que ele falasse, Senhor, mesmo nisso que eu creio que vai me levar à salvação, nisso eu também não cumpro. Ele só precisava reconhecer isso, mas não, ele enganava a si mesmo. Primeiro ele tentou enganar o próprio Deus, apresentando uma exterioridade quando o seu coração não estava puro. Em segundo lugar, ele apresenta argumentos falsos de uma falsa santidade, porque nem ele conseguia cumprir a lei. Jesus já tinha pontuado, já tinha conhecido em qual mandamento ele falhava, e o mandamento era o último, Êxodo 20:17, que vai falar sobre a cobiça. Ele já tinha enxergado, mas o homem continuava na negação, apresentando, está tudo bem, eu não tenho problemas. O que Jesus quer, queridos, não é que a gente seja um cumpridor de regras. Você pode chegar aqui cheio de argumentos, falando, eu frequento o IDV, eu sou líder do ministério, eu sou supervisor, eu sou líder de PG, e apresentar todo o seu currículo. Sabe o que isso significa para Jesus? Nada. Isso não significa nada. Ele procura um coração quebrantado. Será que você tem um coração quebrantado? E aí eu fui procurar o que é isso, coração quebrantado. Entre os judeus, quando eles adestravam os animais, eles chamavam de quebrantado o animal que era ensinado pelo seu dono e que esse animal se submetia às ordens do dono. Se ele puxava ele para a direita, ele ia, se puxava para a esquerda, ia, se mandava sentar, ele sentava. Isso é quebrantado. Alguém que se submete a uma ordem. Muitos de nós comparecemos diante do Senhor cheio de argumentos, cheio de pré-requisitos ou de cumprimentos de regras. Olha, eu venho na igreja, eu faço tantas coisas, mas eu não tenho um coração quebrantado, eu não posso obedecer. E aí Jesus olha para toda a sua liturgia, tudo isso que você está fazendo, todo o seu ativismo, o meu ativismo, e ele fala, olha, Márcio, eu só queria que você me obedecesse naquilo que eu te peço. Eu estou pedindo para você me seguir. E eu estou pedindo para você, em vez de fazer isso tudo que você está fazendo, achando que está me agradando, que você simplesmente perdoe aquele irmão que está chateado contigo. Vai lá, pede perdão para ele. Eu gostaria que você parasse de mentir. Eu gostaria que você parasse de se irar no trânsito a ponto de fazer gestos obscenos, né? E até às vezes puxar uma arma para a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você parasse de ser infiel no seu casamento, mas você me apresenta um monte de regras e cumprimento de liturgias. Eu só quero um coração quebrantado. Então, querido, se você quer herdar a vida eterna, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, reconhecer que Jesus é Deus, Ele é a vida eterna. Compareça diante dele como se você reconhecesse que Ele é Deus e que Ele conhece o seu interior. A segunda coisa que a gente aprende, você precisa entender que as suas obras, as suas boas obras, não vão ser suficientes. Efésios 2, 8, 9, ele vai dizer, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não vai ser pelo que você faz que você vai ser salvo, que você vai herdar a vida eterna. Você precisa se conscientizar disso. Você pode estar falando, pastor, eu estou na igreja há muito tempo, eu já sou crente, desde criança. Esse jovem era também, ele era um judeu, ele conhecia as escrituras, ele praticava, ele guardava a lei,
mas isso não adiantou nada para ele, ele continuou perdido. Ele precisava reconhecer que Jesus era Deus, ele precisava entender que as suas boas obras não iam garantir para ele vida eterna. Por que Jesus estava fazendo todo esse processo com ele? Porque Jesus ia fazer um pedido para ele no final da conversa. E Jesus quer fazer esse pedido para você também hoje. Prepara o seu coração, porque ele vai fazer esse pedido para você também. E Jesus via que o coração daquele homem não estava pronto para dar a resposta adequada. Será que o seu coração, meu irmão, está pronto para dar a resposta que Jesus espera de você hoje? Eu fui um religioso durante muito tempo da minha vida. Eu nasci num lar evangélico. Até os 28 anos, eu era como esse jovem. Eu guardava as regras da igreja, eu sabia orar, eu sabia ler a Bíblia, às vezes eu sabia até dar uma palavra, mas quando eu saía da igreja, eu vivia a vida do mundo. E naquele período, eu vivia o pior de dois mundos, porque quando eu ia lá para o mundão, eu me sentia inadequado. Eu não queria fazer tudo aquilo que aquelas pessoas faziam. E aí eu vinha para a igreja, mas também me sentia inadequado. E aí eu ficava em cima do muro. Então eu nem vivia lá e nem vivia aqui. E a palavra diz: olha, é melhor que você seja frio ou quente. Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Então, quando eu tomei a minha decisão, mais ou menos aos 28 anos, e entreguei minha vida a Jesus, quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu fui quebrantado. Aquele chamado de Deus que eu não conseguia obedecer, eu passei então a obedecer. É o Espírito Santo quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Já não era mais um cumpridor de regras, já não era mais pelas minhas próprias forças. Aqueles pecados que eu não conseguia abandonar, o Espírito Santo de Deus foi me limpando. Então, queridos, é uma experiência pessoal que você tem através de um convite. E aí Jesus continuava preparando o coração daquele homem para o convite final, porque ele queria salvar. Porque aquele jovem foi diante de Jesus com sinceridade. Ele realmente queria a vida eterna, só que ele não tinha a resposta adequada para dar para Jesus. E a última coisa que a gente aprende desse texto, para a gente garantir, receber a nossa vida eterna, nós precisamos abrir mão daquilo que nos impede de seguir a Jesus. Vamos repetir? Abrir mão daquilo que nos impede de seguir a Jesus. Então, só recapitulando. Primeira coisa, se você quer garantir a sua vida eterna, você precisa reconhecer que Jesus é Deus, Ele é a vida eterna. Amém? Segunda coisa, entender que boas obras não são suficientes. E por último, abrir mão daquilo que nos impede de seguir a Jesus. Vamos ver aqui os versículos 21 e 22. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele não estava pronto para fazer a entrega total. Ele compareceu diante de Jesus, não crendo no seu coração que ele realmente era Deus. Ele confiou nos seus atos de justiça e, por fim, ele não estava pronto para entregar tudo por Jesus. Desde o início, quando ele se apresentou, Jesus sabia que o problema dele era a cobiça. E Jesus esperou, durante toda a conversa, que ele revelasse aquilo. Senhor, meu problema é o apego às riquezas. Me liberta disso, eu não consigo. Eu estou apegado tanto a isso que eu não sou capaz de me libertar disso. E Jesus teria libertado ele. Mas ele omitiu. Ele falou: não, eu cumpro tudo isso desde a minha adolescência. O que será, querido, que tem impedido você de fazer a sua entrega total a Jesus? Será que é a sua vida secular, que é tão boa, suas amizades, as suas festas, e você fala: poxa, eu não estou pronto para entregar tudo para Jesus. Poxa, e a minha faculdade? O que o pessoal vão falar de mim? E o meu emprego? E aí você fica colocando um monte de coisas para não se entregar completamente.
Eu não quero que você saia daqui hoje como esse jovem que saiu triste. Ele foi embora triste. E como eu falei no início, nós não sabemos onde que esse jovem está vivendo a sua eternidade hoje. Pode ser que ele esteja vivendo ela bem longe de Deus e se arrependendo cada dia da sua vida por isso. Mas hoje você está aqui, você está vivo. Você veio aqui hoje, se apresentou diante de Deus. Eu não sei se você se apresentou com um coração puro ou se simplesmente você veio aqui apresentar uma liturgia que não agrada a Deus. É só um sino que faz barulho, vazio, mas lá dentro não tem nada que realmente agrade a Deus, porque a Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não um sino que bate e fica fazendo barulho. Talvez você tenha entrado aqui baseado nos seus atos de justiça. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu cumpro com o meu dever, eu pago as minhas contas, eu sou um bom cidadão. Isso não vai garantir para você vida eterna. Isso aí qualquer uma pessoa pode fazer. Eu conheço pessoas que não são crentes, que têm uma vida ética excelente. Viver eticamente, querido, é possível para qualquer pessoa. Mas não é isso. É uma entrega pessoal a Jesus. Foi Ele que pagou o preço para que a gente possa ser salvo. E por fim, esse jovem precisa abrir mão de algo. Aí Jesus fala para ele, vai, o seu problema é a cobiça. Vai, vende isso, se liberta disso que você tem e me segue. Jesus hoje está falando com você também, está falando comigo. Aí você fala, não, comigo não, pastor, eu já sou crente, eu também já era. Eu fiquei na igreja um tempão, perdido dentro da igreja. Ele está falando com você também que é crente. Porque talvez, até hoje, como eu, por muito tempo, você estivesse se apresentando a Deus de forma inadequada, você estivesse simplesmente cumprindo regras, achando que isso ia garantir a sua salvação, e por fim, você não quer abrir mão da sua velha vida, o velho homem, e você continua com aquela fortaleza espiritual, cometendo os mesmos erros, e fala, não, disso eu não abro mão. Quantas pessoas, querida, a gente conversa e aconselha, e chega num determinado momento que a pessoa fala, não, isso eu não faço. Perdoar aquela pessoa, jamais. Ela que me feriu, ela que vem a pedir perdão para mim. E ali a coisa para, e aquela pessoa sai triste, porque ela não é capaz de abrir mão daquilo para poder continuar a sua caminhada com Jesus. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração, querido? O que você precisa abrir mão hoje para se entregar de fato a Jesus? Independente se você já é crente há muito tempo ou se você chegou aqui essa noite. Você fala, pastor, eu acho que é a vergonha. Eu não tenho coragem de levantar minha mão e confessar Jesus como meu Salvador. Imagina, a igreja aqui cheia de gente, vai ficar todo mundo rindo de mim, vai ficar todo mundo me olhando. Não importa, querido, nós estamos falando aqui de eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? Quando eu fiz a minha declaração, eu já era crente velho. Os meninos falaram que eu paguei um King Kong, né? Não foi nem um mico. Por quê? Eu já andava com a Bíblia debaixo do braço, eu já falava como crente, eu já agia como crente, eu fazia toda a liturgia. Mas um dia, a palavra me tocou, como tocava todos os domingos, mas eu não tinha coragem. Eu me levantei e fui lá, e aceitei Jesus, e ficou todo mundo sem entender nada. Como? Esse crente velho vai aceitar Jesus agora? E eu fui lá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Algo no mundo espiritual aconteceu. Porque até aquele momento eu não conseguia ter vitória sobre o pecado. Eu tentava com toda a minha força, mas sempre voltava ao pecado, sempre voltava ao erro. Mas naquele momento que eu tomei a minha decisão pessoal e resolvi abandonar o meu orgulho, a minha vergonha, o meu medo, e fui lá e saí, deixei de ser um agente secreto, Jesus Cristo entrou na minha vida e as mazelas da minha vida foram saindo, queridos, naturalmente. Já não era mais eu, era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Então não sei qual é o seu bloqueio hoje para você fazer uma entrega total, qual é o seu medo, se é uma vergonha, se é um pecado. Hoje, em nome de Jesus, você pode se libertar disso. E você pode garantir a sua eternidade com Cristo. Ou será que daqui a 2000 anos, se Jesus ainda não tiver voltado, estará alguém pregando aqui e vai falar, poxa, aquele dia alguém pregou, eu tive a oportunidade, mas eu resisti. Eu não entreguei a minha vida a Jesus. E eu já estou aqui na eternidade, longe de Cristo, me arrependendo todos os dias, porque eu não tomei uma decisão simples, porque eu temi mais o homem do que a Deus.
Quando você resiste ao Espírito Santo, querido, você está amando mais ao homem do que a Deus, porque você está tendo vergonha da pessoa que está do seu lado, e essa pessoa que está do seu lado, ela não pode fazer nada por você em relação à eternidade, só você pode. E aí, às vezes, por medo de um vizinho, de um parente, de pessoas estranhas na igreja, você não toma a sua decisão, e você define ali a sua eternidade. Quando eu fui visitar o meu sogro, eu nunca imaginei que dali a 4 dias ele fosse morrer, mas ele morreu. Então, nós estamos aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: se você partir dessa vida, você vai se deparar com a eternidade, e ela será perto ou longe de Deus. A escolha é sua. Isso vem por uma entrega. Jesus falou para o jovem: vai, abandona isso e me segue. O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração agora. O que você precisa abandonar para seguir a Jesus? Será que isso é tão precioso? O jovem tinha riquezas. Ele falou: poxa, eu vou trocar riquezas que eu tenho aqui na terra, todo o status que eu tenho, para esperar um tesouro no céu. Peraí, brincadeira, né? Eu vou desfrutar. Jesus, desculpa aí, viu? Eu vou me embora, outro dia a gente conversa. E você? Será que o Espírito Santo está falando no seu coração e você vai tomar a mesma decisão desse jovem? Procrastinar? Deixar para amanhã? Talvez você venha na igreja, queridos, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, ouça a mensagem, ouça os convites, mas não toma a sua decisão. A gente aprende aqui no CR que insanidade, loucura, é você ter a mesma atitude esperando um resultado diferente. Você quer mudança de vida, você quer comunhão com Cristo, você quer herdar a vida eterna, mas você não toma uma decisão diferente. Você continua tomando a mesma decisão de negação, resistindo ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Será que você não teme ao ponto de saber que um dia você vai se deparar com Cristo e vai ser julgado por tudo aquilo que você fez e decidiu fazer da sua vida? Mas hoje é noite de salvação. Você pode tomar essa decisão hoje. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando.